Eu só queria dizer que, como boa brasileira que eu sou, tô aqui, acabada. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história do Brasil. Sim, fazia muito tempo que eu não estudava sobre. Tem coisas que a gente não esquece nunca, mas em compensação tem outras que a gente esquece assim, ó. Então, vou aproveitar que eu acabei de estudar, vou gravar o vídeo. Já te peço que deixe o like, curta, compartilha. Eu vou tentar fazer um pedacinho para os gringos também. É isso aí. Então todo mundo já sabe, né, que 7 de setembro é a independência do Brasil, obviamente. Mas vocês sabem a data? Duvido que alguém lembre, mas eu te conto. Foi em 7 de setembro de 1822, já diria Chiquinha, às margens do rio Ipiranga. Algum de vocês pode me dizer o que foi que Dom Pedro I fez no dia 7 de setembro? Hã? Estava doente. Estava doente? Sim, e tinha tantas dores que deu até um grito no Ipiranga. Dom Pedro II deu... Não, primeiro, segundo já era outras. Dom Pedro I deu seu grito no Ipiranga de independência ou morte. Inclusive, né, é engraçado porque tem, inclusive, os Minions. E sim, eu tô de verde, tá? Que eu não vou deixar de usar verde e amarelo porque eu tenho um bando de maluca que usa isso como uniforme para disseminar o mal. É a bandeira do meu país. Dom Pedro lutou para que eu fosse livre e se é para virar uma porcaria como era antes, que volte Portugal colonize a gente de novo. Quem sabe aparece outro Dom Pedro. Enfim, gente, eu queria pedir desculpa pela luz, que tá horrível, então eu vou chegar mais perto aqui. Enfim, isso aconteceu, se sucedeu em 1822, mas na verdade já vinha fatos anteriores que já estavam acontecendo, que acarretaram a isso. Começou em 1808, isso aí, se não me engano, quando a família real veio e se estabeleceu no Brasil, se refugiando das tropas francesas, se não me engano. O que eu não lembrar eu vou deixar aqui, gente. Vocês sabem que eu sou péssima com nomes e datas, enfim, é muita coisa. E isso começou a deixar o Brasil mais avançado, mais popular. A gente avançou culturalmente, economicamente, enfim, em vários âmbitos. Isso, obviamente, era bom pra gente e Dom Pedro já estava ali apontando que ele queria que o Brasil se desvinculasse de Portugal como colônia, porque isso já havia acontecido com os Estados Unidos, porque, para quem não sabe, os Estados Unidos ele era uma colônia da Inglaterra. Então, se dividiram, então para o Brasil seria muito bom. E agora vocês me perguntam, o que levou o Dom Pedro a querer, já que ele era português, ele era o rei do Brasil, rei de Portugal, e qual que era o interesse dele para que a gente fosse livre? Vamos lá. Só calma lá que é tanta coisa que, olha, eu me perco nas datas. Ah, tá ficando mais escuro. Ah, luz. Socorro, gente, tô tentando achar uma luz, tá chovendo aqui, tá frio, eu tô de camiseta, enfim. Nada que um filtro não clareie um pouco mais. Antes da gente realmente chegar ao ponto da independência, a gente teve duas revoluções muito importantes, que eu não vou explicar aqui agora, porque senão, como eu disse, eu vou virar uma historiadora, novamente uma professora de história. Mas foi a Revolução Pernambucana, em 1817, e a Revolução Industrial do Porto, de alguma coisa, vou deixar aqui, de 1820. Então, coisas muito perto da independência. Essa última revolução foi a que mais nos empurrou para a independência do Brasil. A anterior já foi um pouquinho mais por desgosto de outros países por estarmos conquistando a nossa sonhada liberdade e deixar de ganhar espelho em troca de trabalho, embora queiram fazer a gente aceitar de novo aparentemente. Enfim, deixando as alfinetadas de lado, continuemos a programação. Era a Revolução Liberal do Porto. Revolução Liberal do Porto. Agora, porque ela foi o que começou a nos empurrar para a independência, não significa que ela foi uma coisa boa, não. Foi assim, a burguesia portuguesa
se reuniu para fazer essa revolução toda porque ela queria que o Brasil continuasse independente de Portugal, porque para eles era muito conveniente, né? Eles queriam que o Brasil se estabelecesse como ponto comercial de Portugal, que a gente era deles e ponto final. Era isso que eles queriam. E eles também queriam a volta da família real para Portugal. Então eles queriam que a família voltasse para lá e ficasse reinando de lá, mas controlando a gente daqui, se é que vocês me entendem. Tipo, nós éramos as marionetezinhas deles. Enfim, gente, o único que queria que a gente fosse livre era Dom Pedro e a mulher dele, ninguém mais. Porque Dom Pedro é safado, né? Eu não sei se vocês viram aquela novela da Globo que o Caio Castro interpretou ele, que a mulher dele, coitada, sofreu um horror nas mãos dele, chegou a morrer, que tinha um filho atrás do outro e era muito deprimida porque ele era sem vergonha, ele traía ela toda hora. Mas enfim, nesse momento crucial histórico para nós, os dois, a união dos dois foi importante. Até quem diga que teve muito mais dedo dela cutucando ele para que isso acontecesse do que propriamente dita vontade dele. Mas enfim, isso aí é outra história. Coitada dela. Homem sendo homem desde sempre. Não importa se é rei, se é príncipe. Príncipe e rei é só em contos de fadas que é bom. Meu Deus, não olha meu celular, por favor. Continuando. Lembrando que esse negócio do processo de independência vem, como eu disse antes, de Dom Pedro I. Vinha dos tempos da Leopoldina e o... Como é que era o nome do pai dele, Jesus Cristo? Enfim, o pai dele, esse aqui que eu acabei de esquecer o nome mais comum, que eu não poderia esquecer, mas eu esqueci. Enfim, vai sair som de vento. Mas não vai ter luz. Tô entre a cruz e a espada, Senhor Jesus, continua. Vou tentar falar um pouquinho mais alto. Por que Dom Pedro queria tanto que nós fôssemos livres se ele era português? Enfim, chegou num ponto que os portugueses começaram a pressionar tanto para que o Brasil fosse apenas uma colônia deles e exigindo que Dom Pedro voltasse, que é a coisa, um resumo assim, muito Dia dos Idiotas. O que você sabe sobre Potox? Quero uma resposta completa, inteligente ou Guia dos Idiotas? Franklin, você já me conhece. Eu sou um indivíduo culto e intelectual. Então, o Guia dos Idiotas. Ficou muito insustentável. E o Dom Pedro, ele não queria retornar. Ele não queria retornar porque eles já tinham vindo se refugiar das tropas como é que é? De Napoleão. Então, para ele não convinha, ele queria ficar aqui, ele queria ficar nesse país e ele estava achando tudo que estava acontecendo no país bom para ele e para o país. Então, sim, não existia um motivo só pessoal para ele querer que nós fôssemos libertos. Querendo ou não, um português foi o primeiro a desejar o bem do Brasil, a desejar que nós fôssemos independentes. Há quem diga que ele foi... Sim, tem gente que ainda fala mal do que libertou a gente. Enfim, mas enfim, foi um português que teve esse desejo que a gente fosse livre, coisa que nem brasileiro queria. E a esposa dele, a dona Leopoldina, convocou um congresso lá, né, para já articular as coisas, porque Portugal também estava acusando o José Bonifácio de traição, então estava insuportável. Até que chegou um dia lá, em 1822, não sei exatamente que época, em que Portugal mandou suas tropas para ir lá, arrancar eles de lá à força e determinar que o Brasil era a colônia deles e pronto. Então, a Leopoldina, a rainha, the Queen, ela convocou essa reunião, entre aspas, e Dom Pedro bateu o pé e recusou-se, dizendo: não, eu não vou retornar e não, o Brasil não vai ser uma colônia, eu determino a libertação. Então foi aí que aconteceu a Guerra da Independência, assim, teve a guerra. Dom Pedro I foi fisicamente para a guerra, ele não só mandou, ele foi para a guerra, literalmente, teve uma guerra feia, ele e José Bonifácio, e venceram com louvor. Antes da guerra ele gritou independência ou morte. Teve gente que morreu sim, mas ele não. Ainda bem, porque não que eu queria que os outros morressem, mas querendo não, foi ele o nosso libertador. Ele bateu o pé e a gente se tornou livre. E foi uma coisa boa, porque o Brasil começou só a alavancar, crescer, enfim, coisas que não podíamos antes, agora nós
a gente, né, podia. Eu falo a gente, ninguém tava aqui na época. Eu falo os brasileiros poderiam. Não foi todos os lugares do Brasil que aceitaram essa independência de bom grado. Por exemplo, Pará, Bahia e Maranhão ficaram até o final, digamos assim, do lado de Portugal, mas pouco importa, que é só alguns pedacinhos do Brasil. Mas enfim, um resumo bem Guia dos Idiotas. Essa foi a história da independência do Brasil. Então, o real motivo do Dom Pedro querer que a gente fosse libertos, primeiro, motivos pessoais, porque ele não queria voltar para Portugal, porque eles já estavam fugindo das colônias das tropas francesas, Napoleão Bonaparte, e também porque ele era um revolucionário, então, ele era um príncipe, um rei, mas ele era revolucionário, ele já tinha esse ideal, sabe, patriota mesmo não sendo daqui, ele queria que a gente fosse livre, ele tinha esse ideal dentro dele, ele era um revolucionário, não tem mais o que falar, ele queria um país livre, ele queria um país pra ele, e ele teve, então ligada, Dom Pedro, embora tenha gente que esculacha ainda, eu sou do contra, como sempre, mas enfim, obviamente a independência não trouxe só louvores, ela trouxe uma grande dívida, porque Portugal não ia sair, né, de mãos beijadas, ela cobrou milhões da gente, mas a história, dívida temos, podemos sim, pagamos se podemos, mas a dívida foi paga. Inclusive até a dívida externa foi paga pelo mundo. Desculpa, a tal devia estar de vermelho. Eu não queria. Desculpa, eu respeito a todos, tá? Mas minha opinião é essa. Se vocês querem que eu use meu carro. Peraí. Vocês querem que eu aceite a opinião de vocês, que o Bolsonaro é uma pessoa boa, que vocês querem. Ok, mas respeitem a minha também, ó. Minha cor. Mentira, gente. Eu gosto muito da bandeira do Brasil. Então, essa é a nossa história, graças a Dom Pedro I. Somos livres. E, enfim, no final de tudo, infelizmente, ele teve que voltar fugido para Portugal depois disso, voltando a falar das consequências. Porque depois da guerra, né, ele tem que voltar de qualquer jeito, mas ele deixou o seu filho, Dom Pedro II, que na verdade a história já dele, eu já acho que ele foi um homem muito triste. Porque imagine, um príncipe criança se tornou rei aos 14 anos de idade. A vida dele não foi fácil. Enfim, e o tempo de imperialismo, de rei e rainha aqui no Brasil durou algum certo tempo, mas logo caiu, porque não comia, né, só na Inglaterra, que e alguns outros países que até hoje pretendem nisso, mas enfim, rei e rainha não manda nada, é só enfim, é um mapa bonito. Mas essa é a história da nossa libertação. Espero que tenham entendido um pouquinho, que eu sou meio maluca quando eu tô explicando, mas como eu disse, é muita informação. Se for passar tintim por tintim, nem eu vou me entender, eu vou explicar coisa que não existe aqui pra vocês. É uma história super complexa, mas eu sempre gostei. Professora Zenaide, a senhora me ensinou muito bem. Beijos agora, tchau, tchau, feliz independência. Ai, não estamos em golpe, né? Eu já tava vendo se ia ter que me refugiar em Cuba, mas não. Continuamos livres, graças a Deus. E não é porque eu tô comemorando a independência do Brasil, todo esse fato histórico de tanta gente que morreu para que a gente fosse liberto, igual a Tiradentes e enfim, tantos outros que lutaram, não morreram, como Dom Pedro. Teve muita gente que deu a vida, o sangue, o suor para que a gente fosse livre. Eu vou sim exibir essas cores aqui, ó, daqui amarelo na sacola. Vou sim, tá? Junto com o vermelho. Não tô... Beijos da gorda. Tchau, tchau.